Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José. E você que está sempre conosco sabe que eu não faço exercício de futurologia e nem de cartomância política. Mas acertar que o presidente da República está cometendo crimes ao longo desse dia que eu estou conversando com vocês e que cometerá mais crimes e as repercussões desses crimes não é uma tarefa difícil. E você, depois que eu apresentar aqui uma série de situações, você há de concordar comigo. Do que é que eu estou falando? Antes de entrar aqui no tema, eu quero convidar você que está chegando agora no nosso portal a se inscrever. É muito fácil, você que é muito bem-vindo, é só dar um clique no símbolo que aparece aí no seu monitor. Conheçam também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe. O seu joinha é fundamental e os comentários de vocês, que são sempre lidos e são sempre considerados. Gente, quando nós analisamos qual é o comportamento que um presidente da República deve ter, segundo a nossa Constituição e uma série de leis, e analisamos o comportamento do presidente da República, você não consegue encaixar uma coisa com a outra. Nós temos, no exercício da presidência, alguém que utiliza a estrutura do nosso país para vagabundear. E aí não é nenhum tipo de ataque pessoal, gente, é apenas uma análise das coisas que estão acontecendo. O presidente da República, ele não pode utilizar a estrutura de todo o aparato do nosso país, pago com o povo pelos impostos do povo brasileiro, para seu benefício pessoal, sem levar em consideração o interesse público. Como o Bolsonaro sabe que a plutocracia aqui do nosso país, ou seja, a República dos Endinheirados, está lucrando com o governo dele e não está querendo que o impeachment seja implementado, aliás, já até passou o tempo, né? Não há mais condições políticas para haver um processo de impeachment em relação ao presidente da República. Ele sabe disso. Então, tudo que é imoral, tudo que é antiético e que ele possa fazer sem nenhum tipo de repercussão a ele faz, não está nem aí. Para você ter uma ideia, eu te pergunto, alguém sabe no Brasil quanto custa o deslocamento de um Boeing saindo do aeroporto para outro e voltando aqui no nosso país? Quanto custa uma passagem aérea de um trecho como, por exemplo, Brasília-Cuiabá? E o povo brasileiro se desloca tranquilamente de avião para cima e para baixo? Como é que é essa situação? E o presidente da República, ele precisa ter algum gasto, ele precisa ter alguma responsabilidade quando ele coloca um Boeing para circular aqui no nosso país, repleto de passageiros, todos eles ganhando diária para fazer esse passeio? Pois bem, o presidente não liga para essa situação. Então, quando a gente classifica o presidente como um vagabundo, mais uma vez, não é nenhum ataque pessoal. É só você ver assim, olha, o presidente da República não pode fazer isso porque isso é imoral, é antiético, é contra a República. E ele faz. E aí você analisa, o presidente tem que trabalhar, aí ele não trabalha. O presidente não pode utilizar a estrutura da administração pública para benefício pessoal, aí ele utiliza. Então, gente, as coisas estão muito fora de ordem. E o que não é difícil de acertar? O fato que os grandes veículos de comunicação não falarão uma linha disso que eu estou falando com vocês. Por que eu estou percebendo essa malversação, essa improbidade com o dinheiro público e os grandes veículos de comunicação não percebem? Por que as autoridades não estão percebendo? O Ministério Público Eleitoral, o senhor Augusto Aras, por que a grande imprensa está totalmente atrelada a essa inércia e não está fazendo absolutamente nada para responsabilizar um presidente que utiliza a instituição para vagabundear? Pois bem, ele está dando lucro e ele está protegendo muitos grupos e pessoas aqui no nosso país, sobretudo protegendo a si próprio, para que ele não entre na linha de uma penitenciária ou para que ele não sofra muitos danos em seu patrimônio. Aliás, o presidente da República, quando ele está fazendo esses deslocamentos, não para atender o interesse público. Ele nunca pede folga. Ele sempre faz. E a folga, gente, deveria fazer com que o presidente, naquele dia que ele não está trabalhando, que ele fosse descontado, mas ele gosta muito de dinheiro, né? Ele é um homem que tem muitas posses, muitos bens, comprou muitos imóveis com dinheiro vivo, ele acumulou muito dinheiro, certamente, e é impossível que não seja desonestamente. Então, ele continua a acumular dinheiro no exercício da presidência da República. Mas o que aconteceu hoje exatamente? Pois bem, eu sempre acompanho a agenda do Bolsonaro para saber o que ele anda a fazer, né? Eu estou até não chamando mais o Bolsonaro de presidente, porque presidente é alguém que preside, né? E ele não faz isso aqui no nosso país. Teve uma cerimônia às 10 horas da manhã, do Dia do Exército, e depois às 14 horas, aí ele fica ali 3 horas sem fazer nada, né? Ele sempre almoça durante 3 horas, e depois ele partiu de Brasília para Cuiabá. E aí o que
ele foi fazer em Cuiabá? Ele foi atender o interesse da nação? Aliás, quando houve lá enchente na Bahia, o presidente também se deslocou para lá, ou ele ficou vagabundeando, andando de jet ski? É essa a percepção que nós estamos tendo dele, mas que infelizmente não é muito reforçada, não é muito colocada para o cidadão pelo menos analisar se aquilo está certo ou se aquilo não está certo. Você está numa empresa, utilizar a estrutura da empresa, receber da empresa, mas fazer isso para benefício pessoal. Será que o empregador manteria alguém que estivesse fazendo isso? Alguém que está dentro de uma repartição militar? Será que um funcionário, um soldado, uma pessoa de alguma patente pode utilizar a viatura do Exército ou da Marinha Aeronáutica, fazer o que quiser, levar a família para passear, ou alguém dentro do Tribunal de Contas, alguém dentro do Ministério Público Federal, lá na Procuradoria-Geral da República, um servidor pode pegar a viatura oficial para passear, para ficar um mês de férias recebendo salário, com a estrutura da Procuradoria-Geral da República? Pois bem, não precisa ser uma pessoa muito conhecedora da Constituição para entender que isso é uma malversação de dinheiro público. E o presidente foi fazer o que lá, então, de Brasília para Cuiabá? A 45ª Assembleia Geral Ordinária da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil. Não é à toa, né? Ele foi na Assembleia Geral Ordinária. Então, pessoas, às vezes, ordinárias vão para eventos ordinários. E aí sem nenhum tipo de ofensa a nenhuma religião. Só que essa estrutura religiosa está sendo utilizada para atividade política. E quando eles entram na atividade política, eles não estão isentos de críticas. E as críticas devem ser feitas de uma forma contundente, porque isso também é uma malversação de um instituto. É alguém que tem fé, alguém que quer conversar com Deus, não precisa fazer evento político. O presidente da República ele deveria se dar o respeito, se ele é um homem de fé mesmo, fazer suas orações em locais reservados, em ter uma atitude mais compatível com o exercício da presidência da República. Mas a figura que fez o que fez aqui no nosso país e até hoje está impune com todas essas situações que eu estou mostrando, e aí ele se sente absolutamente livre para continuar a cometer crimes e mais do que isso, né? Ele acaba influenciando uma série de outros servidores públicos a acharem que isso é normal e mais do que isso, acaba deseducando uma parcela da sociedade que acaba normalizando esses atos criminosos de improbidade do presidente da República. Então ele foi lá para essa 40ª Assembleia Geral Ordinária da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil e depois lançamento da Marcha para Jesus. Qual é o interesse público dessa história? E a trupe que está indo com o presidente da República ganhando diárias. O campeão de diárias certamente deve ser o general Heleno, né? Ele não perde uma. Pode ser um evento para uma religião, pode ser para outra, pode ser encontro de terraplanistas, encontro de criadores de gafanhotos, enfim, gente que acredita no ET de Varginha, associação dos adoradores de Saci Pererê. Ele vai em tudo. E nós estamos pagando. O povo brasileiro está pagando isso. Gente, esse governo não usa a expressão interesse público em absolutamente nada. E o presidente que está indo agora em encontros religiosos com mais frequência, porque os encontros são encontros eleitorais, ele não tem utilizado mais o João 8,32, né? E conhecereis a verdade vos libertará. O senso dele está impedindo, né, que ele continue a ser tão cara de pau em falar tantas mentiras durante todos os dias e ainda invocar um versículo bíblico. Há um relatório, eu até podia pesquisar isso, eu acabei me esquecendo, de quantas mentiras o presidente da República contou ao longo do seu mandato. Gente, é mais de 5.000. Então, como é que ele fica invocando algum tipo de versículo bíblico? Pois bem, mas qual é o interesse político no meio dessa história? Gente, em 2018, quando o Bolsonaro ele era candidato à presidência da República, eu até peguei aqui um vídeo, ele teve no encontro da Assembleia de Deus também, lá em Brasília. Em Brasília não, esse aqui foi... talvez foi em Cuiabá, não estou pegando aqui onde é que foi esse encontro não. Deixa eu ver aqui se eu pego aqui embaixo. Esse aqui foi em São Paulo, tá? E pertinho, né? O Bolsonaro poderia ter ido lá. E o pastor José Wellington, ele fez campanha eleitoral, o que já deveria ter suscitado do Ministério Público Eleitoral daquela época uma sanção à igreja e uma sanção também ao candidato à presidência da República, né? Disse então, pedindo voto,
o senhor José Wellington nesse encontro, no mesmo encontro que o Bolsonaro está indo agora também, né? Já em campanha eleitoral descarada. Vamos pegar aqui. As coisas estão se afunilando e todos nós já estamos devidamente conscientizados de que estamos polarizados. Nós temos que ter muito cuidado com o nosso voto. E a minha orientação aos senhores, não votar à esquerda. Não podemos deixar que o Brasil caia na mão dessa gente mais uma vez. Tá certo? Então, queridos, nós agradecemos aqui de público as felicitações do candidato à presidência da República, né? O senhor Jair Bolsonaro. E muito obrigado, capitão. Muito obrigado, amigo. Obrigado, deputado, amigo do meu filho. O filho do deputado, o filho do senhor Zé Wellington, aqui que presidiu esse encontro, ele é deputado, ele chama Paulo Freire. E como é que votam os deputados ligados a essas agremiações? Votam sempre contra o povo, a favor do interesse privado do grande capital aqui no nosso país. Essa agremiação religiosa orientou que seus deputados votassem a favor do impeachment da ex-presidente Dilma. Por quê, hein? Eles conseguem explicar por que eles fizeram isso? Qual foi o crime exato que a ex-presidente cometeu? Então, se essas pessoas têm algum tipo de apego à verdade, por que elas fizeram esse tipo de situação? Ou ninguém tem apego à verdade, nós estamos diante de picaretas da religião travestidos ali de políticos ou políticos travestidos de religiosos. O que é que acontece? Depois do impeachment, eles todos embarcaram, né? Dentro do governo Michel Temer e agora estão embarcando no governo Bolsonaro, fazendo campanha eleitoral. Gente, não tem outro propósito. Qual é o interesse público? A gente tem que frisar isso o tempo todo. O triste dessa história toda é que isso tudo que eu estou mostrando para vocês, essas picaretagens, essa vagabundagem, essa utilização, essa malversação de dinheiro público, isso não é apresentado pelos grandes veículos de comunicação. E sem o povo brasileiro ficar sabendo que nós temos um presidente que usa a presidência da República para, além de andar de jet ski, além de ir para a praia, além de ir para campo de futebol, além de ficar vagabundeando na internet, nós temos ali uma figura que deveria já estar fora da presidência da República há muito tempo. E nós não temos esse tipo de reflexão provocada a grande maioria do povo brasileiro. Por que nós aqui temos a capacidade de identificar essa situação e os grandes veículos não têm? Gente, não é nenhuma birra com os veículos de comunicação, como eu tenho dito a vocês. É porque é uma função estratégica que eles têm. Eles estão protegendo o governo Bolsonaro na sua governabilidade. Muita gente que eu conheço, gente de esquerda, gente que tem cultura, enfim, muitas pessoas estão sendo ludibriadas acreditando que a Globo, por exemplo, faz críticas, que atua contra o governo Bolsonaro. Olha, ficar só falando firulas, sem ajudar com que a sociedade se mobilize para extirpar esse personagem apodrecido da cadeira da presidência da República, de fato, é apenas uma situação inútil. Ela serve para amalgamar, né? Serve para amordaçar, serve para amortecer, melhor dizendo, a sociedade brasileira, como eu tenho dito para vocês sempre. Então vamos ver a repercussão, vamos conferir amanhã o nosso encontro. Se esses crimes que eu estou dizendo para vocês, a improbidade administrativa, a malversação de dinheiro público, o gasto desnecessário, o pagamento de diárias a essa gente toda, se a apropriação da presidência da República para a campanha eleitoral contra o interesse público, se isso vai ser salientado hoje de alguma maneira para o grande público aqui no nosso país. É contra isso tudo que nosso portal aqui está presente, né? E cada vez mais eu estou tentando aqui juntar cada vez mais mentes e corações para a gente chamar a atenção ao máximo de pessoas que a gente puder, tá bom, gente? Eu fico por aqui mais uma vez, um grande abraço e até o nosso próximo encontro, tá bom? Vamos conferir. Tchau!